Iniciando o terceiro vídeo, vamos pregar agora qual o significado de os olhos do Senhor na Bíblia. Os olhos do Senhor é uma expressão antropomórfica, o que significa que atribui qualidades humanas a Deus. Deus que é Espírito, João capítulo 4, verso 24, Deus é Espírito, importa que os adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Não tem um corpo físico, com os olhos, ouvido ou braços e pernas. A onisciência de Deus é, na maioria das vezes, a implicação pretendida dos olhos do Senhor, como visto em Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nada nem ninguém na terra pode escapar de ser observado pelos olhos vigilantes do onipresente do Senhor. Deus está sempre avaliando, analisando, supervisionando, administrando e protegendo os seus filhos, a sua criação. Deus vê todas as pessoas e conhece todas as pessoas, tanto as más quanto as justas. Como os olhos do Senhor estão em toda parte, sua presença também está. Assim, a expressão idiomática também expressa a onipresença de Deus, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àquele cujo coração é totalmente dele. Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Os olhos do Senhor transmitem a onisciência e a visão limitada de Deus, e ao mesmo tempo são natureza pessoal e sempre atenciosa. A Bíblia nos diz que Deus está sempre prestando atenção às nossas necessidades. Os olhos do Senhor pousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmos 34, verso 15, os olhos do Senhor estão sempre sobre os justos e aos seus ouvidos atentos ao seu clamor. Como eu já tinha dito, os crentes podem contar com o cuidado e preocupação individual e íntima de Deus amoroso. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Salmo 33, verso 18. Os olhos do Senhor geralmente indicam o seu reconhecimento e a concessão do seu favor. Porém, Noé encontrou um favor aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 8. Da mesma forma, a frase frequentemente expressa a sua proteção. É terra do qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Deuteronômio capítulo 11, verso 12. O Pai Celestial mantém um olhar carinhoso sobre seus filhos. Ele nos permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo capítulo 121, verso 3 e 4, que diz: não deixará de vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosqueneará. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. A Bíblia nos diz que Deus vê tudo. E não há criatura que não se manifeste, que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hebreus capítulo 4, verso 13. O campo da visão do Senhor é unidirecional e irrestrito. Nada do que fazemos pode ser escondido
ou mantido em segredo para ele. Portas fechadas e câmaras trancadas não obscurecerão sua visão. Ele vê tudo, inclusive nossos pecados, que o desagrada, e a depravação do mundo que parte o seu coração. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento, isso para dar a cada um o segundo dos seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Em seu conhecimento soberano e previsão de todas as coisas, Deus nunca é pego de surpresa ou desprevenido. Nada acontece a ele ou aos seus filhos de forma inesperada. Podemos nos encontrar em circunstâncias difíceis, mas podemos ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Como assegura o salmista: Deus está conosco. Se subo aos céus, lá estás. E faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me seguirá, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Salmo 139, verso 8 e 12. Os olhos preocupados e compassivos do Senhor estão sempre sobre nós, penetrando até mesmo em noite mais escura, desde o momento em que somos concebidos. Todos os dias depois disso, Ele nos vê. Salmo 139, verso 16. O Senhor mantém seus olhos em seus filhos para protegê-los, preservá-los e levá-los para casa. Que possamos orar diariamente para que o Senhor nos equipe como tudo de bom, para que possamos fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus, a quem seja a glória de todo sempre e honra. Amém. Desde o começo da sua jornada, Jesus obedeceu aos mandamentos, se submeteu a todas as profecias, cumpriu toda a justiça. Na ocasião do seu batismo, João tentou desiludi-lo a não batizá-lo, pois sabia desde o ventre quem Jesus era e não se achava digno desse papel. Antes era ele quem desejava ser batizado por Jesus. Nessa ocasião, vemos os céus abertos e o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e altaneiramente a voz do Pai troveja: esse é o meu Filho muito amado, a quem eu me comprazo. Mateus capítulo 3, verso 17. Deus manifesta todo o amor pelo Filho, afirmando sua identidade, afirmando o prazer e a alegria que ele tinha com Jesus. Da mesma forma, somos filhos amados do Pai. Fomos feitos filhos, mas quando Ele nos olha, quem Ele vê? Há nele o mesmo prazer? O objetivo dessas perguntas não é trazer nenhum julgo sobre nós. O que nos faz filhos é simples fato de que Ele nos adotou através de Jesus. Não existe nada que possa nos separar desse amor. Não há nada que façamos ou deixamos de fazer para aumentar esse amor. Mas é importante entendermos, amados e amadas, que dar prazer ao coração do Pai é uma resposta pessoal e individual que acontece quando escolhemos viver um estilo de vida de obediência assim como Cristo viveu. Se observamos profundamente a história narrada nos Evangelhos, podemos perceber que nem mesmo a religião é o que dá prazer a Deus. Afinal,
ninguém cumpriria mais a lei do que os fariseus. Eles eram tão zelosos, ainda assim, lhe faltava algo a compreender sobre o amor do Pai. Isso significa que não é apenas uma lista de regras a cumprir, ou uma questão somente de erros e acertos. O Pai já te ama do jeito que você é. E cada um de nós tem uma forma certa de darmos prazer a Ele. Lhe damos prazer quando escolhemos responder o seu amor, permanecendo na fé, não no pecado. Damos prazer ao Pai quando escolhemos confiar, mesmo sem compreender o que Ele está fazendo em nossa jornada. Damos o prazer ao Pai quando, em meio ao medo e às nossas inseguranças, nós escolhemos buscá-lo com um sacrifício de louvor em nossos lábios. Damos o prazer ao nosso Pai quando, mesmo que as promessas pareçam distantes, nós esperamos contra a esperança. Há tantas formas de dar prazer ao Pai, mas isso acontece sobretudo quando decidimos responder ao seu amor mesmo sem merecermos e simplesmente aceitamos sem desistir de caminhar de mãos dadas com nosso Pai. Que sejamos aquele a quem o Pai diz: filho amado, filho meu, você me dá muito prazer. Amém? Devemos aprender a olhar o mundo com os olhos de Deus. Deus sempre sabe o que faz, para que faz. Os homens primitivos eram profundamente religiosos. A história da humanidade e as descobertas arqueológicas nos confirmam essa verdade. Diante do poder da natureza, da chuva, dos trovões, do sol, da lua, das estrelas, o homem primitivo percebia e reverenciava a força superior. O homem moderno perdeu esse contato com a natureza. A ausência de contato com a natureza provoca uma insensibilidade no homem contemporâneo, fazendo com que não consiga perceber e encontrar a presença de Deus nas coisas criadas. Com isso, não queremos cair no pateísmo. Queremos apenas despertar a atenção para a beleza da criação. Embora aceitemos a evolução, afirmamos a intervenção de Deus e a nossa evolução. Negar a mão de Deus na criação, o mesmo que afirmar o acaso. A perfeição relativa do mundo não pode ser fruto do acaso. O caminho, se as coisas criadas são um caminho para Deus, são também um convite para a entrega total. O próprio Cristo usou da natureza para nos evangelizar. Ao apontar para as aves dos céus e os lírios dos campos, ele não quis fazer poesia, mas indicar um caminho para Deus. Diante da natureza podemos questionar a nossa confiança em Deus. Nós nos abandonamos às mãos dele. Olhai as aves que voam no céu, não semeiam o grão, nem colhem, nem acumulam a colheita nos celeiros, pois o vosso Pai Celeste lhes dá de comer. Acaso não valeis muito mais do que elas? Mateus capítulo 6, verso 26. É claro que valemos muito mais do que as aves, né, amados e amadas? Porque somos filhos de Deus, só que infelizmente nos deixamos levar por vãs preocupações, pelo consumismo e não percebemos esse amor intenso. Aprender com a natureza, com tantos problemas para resolver, como parar para observar flores, tantos homens, mulheres, crianças morrendo no mundo de fome, guerras. O petróleo está acabando, a inflação cada vez subindo mais, o governo cada vez mais corrupto, a poluição solar e ambiental, as doenças contagiosas, as favelas sempre maiores, e nós ainda perdendo tempo para olhar os lírios. Não seria alienação? O que devemos aprender é olhar o mundo com os olhos do Senhor Jesus,
quando esteve entre nós como homem, conhecia perfeitamente os graves problemas da humanidade. No entanto, ele quis nos ensinar que é preciso aprender com as flores, elas como os pássaros ensinam-nos a confiar em Deus. Infelizmente não aprendemos a amar a natureza, assim como não aprendemos a amar a nós mesmos, aos homens criados por Deus à sua imagem e semelhança. Como encontrar o Senhor nos desencontros desse mundo? Aquele que faz uma experiência de Deus em sua vida procura olhar o mundo a partir de uma ótica divina. Percebe a mão do Pai em cada criatura, em cada acontecimento. Mesmo corriqueiro da sua vida, é preciso escutar o Senhor que nos fala por meio das coisas mais simples que nos acontecem. A doença, por exemplo, pode muitas vezes ser o caminho para Deus. Ela não vem do Senhor. Deus não é a doença, mas pode nos conduzir a eles se nos abrirmos e nos entregarmos ao seu amor. Quando experimentarmos Deus como Pai que nos ama, então torna-se mais fácil perceber a ação em nossas vidas. Sim, em nossas vidas. O homem moderno não se contenta mais com a ideia a respeito do Senhor. O homem quer tocá-lo, mas como tocá-lo, se não por meio de cada um de nós? Quando o experimentamos, tornamos-nos canais do seu amor para os outros homens, tornamos-nos torneiras de Deus para a sede do amor que os homens de hoje tanto sentem. Para isso é preciso escutar o que Ele tem a nos dizer por meio da sua palavra, mas também dos acontecimentos do dia a dia, da natureza, das coisas que é criada. É preciso experimentá-lo. Sim, é preciso experimentar o nosso Deus, Pai, onipotente, eterno Deus. O mundo continua atualizando a paixão de Cristo. Paixão de Jesus segundo a dor. Quanto amor, flagelo ferido por nossas iniquidades. Atualiza a tua paixão cada vez que o contemplamos na cruz. Somente aquele que nos amou com infinita misericórdia pode nos ensinar que o caminho da cruz nos santifica a cada dia. Senhor crucificado, tua dor se mistura em tantas outras dores. O mundo padece de tanto sofrimento que tu continuas sendo crucificado a cada dia. Você já se perguntou, amado e amada, quantas vezes você pregou o prego nas mãos de Jesus hoje? Enquanto na cruz Ele perdoava os pecados da humanidade, seus algozes crucificavam com ódio e maldade, enquanto todos gritavam: crucifica-o! Seus lábios pronunciavam palavras de perdão. Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Do seu sangue que jorrava de suas feridas, éramos banhados por tua divina misericórdia. Senhor, tanto amor foge à nossa limitada compreensão. As fronteiras do nosso entendimento não conseguem alcançar a infinitude de seu gesto e doar-se apenas por amor. Misericórdia infinita, o tempo não pode apagar as marcas da tua infinita misericórdia, pois tu selaste em nossa alma o verdadeiro sentido de amar. Somente um Deus que vem ao encontro de uma humanidade ferida pelo pecado que pode transformar o mundo para sempre. Quanto sofrimento, quanta ternura na cruz, ensinaste-nos o caminho para superar todas as divisões, preconceitos, terrorismo, fundamentalismo religiosos nossos dias. Enquanto agonizava pregando na cruz, o céu e a terra se uniam na dor que se fazia amor. Quantos crucificados, quantos feridos
a cruz da enfermidade, do terrorismo, do ódio, da vingança, da soberba, da desigualdade social, das guerras, da corrupção, da violência, solidão. Muitos morrem todos os dias, feridos em sua dignidade humana, psicológica e espiritual. Muitos hoje derramam o sangue sem ter quem o acolha. Continuam no mundo atualizando a sua paixão, meu Senhor crucificado. Quantas cruzes, meu Senhor, quantos crucificados transformam o nosso luto em esperança, nossas trevas em luz, nosso ódio em amor e a nossa dor em redenção. A dor de Maria, aos teus pés, sua mãe, com o coração de Maria, deve ter sofrido a dor de ver seu filho amado, que fora gerado no ventre do seu amor, sendo agora crucificado pela maldade humana, aquele que um dia cuidou de ti, como o tesouro mais precioso que recebeu na vida. Maria, tua mãe, e nossa, aos pés da tua cruz, deve ter naquele momento recordado do teu primeiro sorriso, do teu gatinhar, do teu andar, dos teus primeiros passos e das tuas primeiras palavras. Dor no coração de uma mãe não tem tamanho. Teu sangue, Senhor, que das tuas feridas caía, banhava o manto da tua mãe. As lágrimas de Maria eram hoje as lágrimas de todas as mães da humanidade que choram ao ver seus filhos morrerem de fome, nas guerras, sendo mortos por traficantes, perdidos nas drogas. Enfim, tudo que é maldade, uma mãe chora. As lágrimas de Maria são as lágrimas de todas as mães que hoje sofrem de saudades de seus filhos que se foram por fatalidade, acidentes, deixaram o mundo e hoje vivem chorando a falta. Mãe, a mãe, Maria, os teus sofrimentos que ele vive hoje, as mães contigo choram as dores corporais e espirituais, e que com o seu filho nos braços lavam com as lágrimas as feridas do manto de seu filho amado que morreu por nós na cruz. A contaminação, amados e amadas, espiritual, o perigo dos excessos e do relativismo. Há alguns anos é muito comum para nós, crentes, ouvirmos as pessoas falando sobre a realidade da contaminação espiritual. Certamente houve muitos erros em relação a essa realidade e até mesmo excessos. Para algumas pessoas tudo girava em torno da possibilidade de contaminar-se espiritualmente. Assim eram como as roupas que vestíamos, com certo alimento, como certos alimentos, marcas e empresas com os quais, se tivéssemos contatos, correríamos o risco de sermos contaminados espiritualmente. Também houve excesso sobre conteúdos que víamos na televisão, como música, objetos e símbolos que usávamos em nosso dia a dia. Tudo precisava ser analisado com muito critério para não nos contaminarmos. Percebi, porém, com o passar do tempo, depois dos excessos cometidos, que as pessoas começaram a assumir uma outra postura em relação a essa realidade da contaminação espiritual. E entrarem no perigoso, arriscado terreno chamado relativismo. Era uma tentativa de apagar os traumas do passado, deixado pelos excessos. Hoje, percebemos que muitas pessoas, especialmente jovens, estão caindo nesse perigo do relativismo, afirmando que não é necessário tanto rigor com determinadas realidades. Existe contaminação espiritual? Para entendermos um pouco mais, vamos ao significado da palavra contaminar. Significa a palavra contaminação,
deriva do latim contaminativo e refere-se à ação de contaminar. Podemos dizer que faz referência a uma ação nociva de alterar as condições normais de uma coisa por agentes químicos ou físicos, uma forma de corromper em sua originalidade determinada matéria. Penso que aqui está a chave para a nossa questão. Palavras corromper, o que chamamos de contaminação espiritual, é, na verdade, todo e qualquer tipo de contato que temos com a realidade, capaz de corromper a verdade ou a ação de Deus sobre a nossa vida. Utilizamos esse termo contaminação espiritual somente para figurarmos que algo nocivo pode estar nos influenciando de maneira direta ou indireta, e que esse algo nocivo não provém de Deus, nem mesmo faz parte da sua sã doutrina. Como saber se alguém pode ou não estar contaminado espiritualmente? Não é tão simples assim discernir se uma pessoa pode ou não pode estar contaminada espiritualmente, pois, como expliquei, vai além das nossas regras impostas ou situações que determinem de modo irreversível tal condições, porque é necessário que a pessoa tenha buscado ou tenha tido contato com uma realidade fora de Deus ou da doutrina, a tal ponto de que essa pessoa esteja sendo, a partir de então, influenciada ou refém por conta de qualquer decisões. Há realidades em que as pessoas buscarem certamente estarão abrindo as portas para uma ação direta do adversário sobre sua vida, trazendo para si algo de nocivo que poderá corromper a ação e a amizade com Deus, e por isso poderia usar o termo contaminação espiritual. Exemplo disso é quando buscamos toda e qualquer realidade voltada a ocultismo, magia, adivinhação, espiritismo, superstição, as seitas e filosofias que ensinam uma doutrina contrária à Bíblia. Essas realidades podem ser nocivas, podem nos levar a caminho longe de Jesus e assim manchar, ferir, contaminar a nossa relação com Deus. Consequência dessa contaminação: se uma pessoa tem contato direto com essa realidade, a probabilidade de corromper-se é grande. Mas ainda assim não podemos afirmar que estão contaminados espiritualmente, a não ser que já estejam colhendo as consequências dolorosas dessa busca, como por exemplo, há uma pessoa que depois que tiver contato com essa realidade começam a ouvir vozes, vultos, visagem, terem pesadelos, dores crônicas e não conseguem orar, clamar a Deus. Isso é um sinal de algo espiritual maligno que pode tê-las atingido. Ou ainda depois do contato com essa realidade, deixaram de ir aos cultos, rejeitaram os ensinamentos das igrejas, da Bíblia, e acham que não precisam mais das igrejas. Isso tudo são sinais que podem indicar que algo foi corrompido, contaminado dentro da pessoa, por ter uma força maior do que ela mesma. Sim, curando-se de todo sentimento de culpa. Sim, não deixe o sentimento de culpa tomar conta do seu coração. Não. Temos que ajudar-nos uns aos outros a livrar de toda a culpa que um sente e se machuca por causa dela. É preciso sensatez antes de tomar qualquer decisão. Sim. Como trabalhar, por exemplo, o sentimento de culpa? Como trabalhar esse sentimento? Consiste em fazer com que eu me sinta culpado, quando muitas vezes não somos.
Vamos falar sobre a culpa, mas do sentimento de culpa. Se tiver pecado, tenho que dizer, eu pequei, sou um pecador. As culpas são realidades que não devemos nos desencorajar, mas nos jogar ainda mais nas mãos de Deus. A realidade que deve nos fazer encontrar Cristo, nosso Salvador. O problema maior nos dias de hoje é sustentar que não precisamos de Cristo, Salvador, nosso Salvador, porque podemos nos salvar sozinhos. Essa é toda a teoria, toda a filosofia. Pode chamá-la como quiserem. Da nova era, pois, dizem não precisar mais do Salvador. O Salvador sou eu, Cristo está em mim. Não se refere naturalmente ao Cristo que mora em mim. O Cristo pessoal, mas aquela força, aquela energia que está em mim. Eu a descubro em mim, mas que ela sai de mim. Portanto, eu me transformo no Deus de mim mesmo e me transformo no Cristo. Como podemos ver, temos algumas coisas que verdadeiramente está distorcida, destruindo toda a nossa vida espiritual. Para eles, a vida espiritual consiste nas experiências feitas por eles mesmos. Ficando uma hora na frente de uma árvore, por exemplo, recebe energia da árvore, isso é para eles a experiência espiritual. Estamos sob trilhos totalmente diferentes, portanto podemos falar que espiritualidade é essa. Provavelmente o inimigo mais sutil e mais sério da espiritualidade cristã do nosso dia. A importância da cura interior. Sim. Sem a cura interior, não é possível ser curado de doenças físicas, tampouco experimentar a libertação. Em resposta àquilo que Jesus e a igreja faz por nós, duas ações devem ser realizadas. Jesus primeiro foi a todas as cidades e aldeias da Galiléia e a todos os lugares para pregar a boa nova a todos. Jesus também disse aos seus irem a todos para lhe conceder cura, libertação, se precisasse também cura espiritual e cura física. A cura interior é uma espécie de chave para a cura total. A cura interior profunda é muito importante e necessária para que sejam descobertas e sanadas as fontes mais significativas de todos os males que afligem a gente todos os dias. Muitas vezes a pessoa não consegue a cura espiritual sem antes passar por uma cura interior. Caso contrário, permanece naquilo que chamamos de hábito compulsivo de pecar. Com frequência, por exemplo, um viciado em drogas não receberá cura, a menos que seja curado interiormente das causas que os levaram ao vício da droga. O diabo condena, Jesus cura. A cura interior é uma espécie de chave para a cura total da pessoa. Da mesma forma, sem a cura interior não é possível ser curado das doenças físicas, tampouco experimentar a libertação. Deus quer que sejamos totalmente curados. Paulo diz na carta aos Tessalonicenses que Deus não quer curados parcialmente, mas por completo, não superficialmente, mas em profundidade. Ele nos quer perfeito em corpo, mente e alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, eu vos darei descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. No entanto, vale apenas ressaltar que a cura física é a menos importante. Temos que nos importar da nossa cura espiritual, conquistando a liberdade interior que temos. A verdadeira liberdade começa dentro de nós e não fora. Ela não depende tanto do fato de estarmos ou não limitados por
algemas e grades, mas uma realidade que acontece a partir da forma como organizarmos as circunstâncias e experiências dentro de nós. Há, por exemplo, quem esteja fisicamente livre pelo fato de não estar confinado em uma cadeia, mas que todavia sente-se constantemente aprisionado, mesmo não estando atrás das grades. Há muitas coisas que lhe roubam a liberdade e a espontaneidade, e isso a partir do seu interior. A liberdade interior é um longo processo de descoberta. Inúmeras são as pessoas que não conseguem ser realmente livres para realizar suas escolhas, para bem expressar-se em seus relacionamentos. Seres humanos que não sabem exercer a plenitude da própria identidade, tornando-se dependentes da aprovação dos outros, que precisarão em tudo impor o que elas devem ser e fazer. E como tais pessoas sempre falassem e tentassem se expressar, mas não conseguissem ser ouvidas, nem devidamente compreendidas e interpretadas. Muitas vezes isso acontece porque a real identidade se encontra sufocada sob o peso de inúmeros entulhos e feridas emocionais que são fruto de complicadas experiências presentes na história, própria história, que nas raízes do coração. Pessoas assim não são capazes de trazer à tona a sua mais genuína verdade e vivem apenas para corresponder aos outros que deles esperam e exigem. Essa é uma complexa trama emocional que aos poucos esgota a pessoa e lhe rouba o contentamento e liberdade de expressar o que verdadeiramente é. Necessário será buscar compreender-se olhando para a própria história de vida e para os fatos que a compõem. Assim será possível entender que são os condicionamentos e feridas presentes em nós que nos roubam a espontaneidade e não nos deixam progredir a vida. Existe uma forma de curar a soberba e o orgulho? Sim. Esse é um problema universal em todas as línguas, em todos os tempos. Desde o pecado de Adão e Eva, o pecado original que diz: todos e cada um de nós nascemos dentre um mundo de natureza soberba, que é a natureza de se rebelar. Nós tendemos a pensar que a nossa carne é capaz de todas as coisas e podemos ser autônomos, temos o direito de fazer coisas. Aprendemos como pessoas que vivem no deserto, certo? Certa vez uma pessoa se aproximou de um velho que vivia no deserto e perguntou, com referência, chamando-o de pai: Pai, que palavras de sabedoria, que herança o Senhor poderia nos deixar? O velho do deserto, então, após um longo silêncio, respondeu: Filho, em todos os meus anos que eu tenho aprendido apenas duas coisas. Uma, como uma criança, e a outra, eu batalhei duramente durante toda a minha vida, com todas as minhas forças. E eu aprendi como uma criança que foi verdadeiramente o Deus. A segunda que eu trabalhei toda a minha vida é: eu verdadeiramente não sou Ele. A raiz dessa doença do orgulho é a nossa herança. O orgulho é herdado de nossos antepassados, de nossos pais. Deles nós temos herdado o nosso próprio desejo carnal, evasivo, que anseia a presença do doce hóspede da alma, que é o Espírito Santo de Deus. Pela nossa natureza pecadora, nós caímos no que nós somos capazes de fazer e também naquilo que não é para fazermos, mas fazemos.
Paulo aos Romanos diz, capítulo 7, verso 24, nos adverte: quem me libertará dessa minha carne que me leva direto para a morte? Outra causa é a falta de desejo de nos rendermos ao senhorio Jesus Cristo. Nós nos acostumamos tanto a fazer as coisas do nosso jeito que não vemos outro caminho, e é normal pensar assim, e nos mantemos presos ao nosso próprio ego. Quando tomamos esse caminho, passamos a ser Deus de nós mesmos. Como todo Deus que se preze tem que fazer tudo para controlar as coisas, para que tudo dê certo. Assim vem as grandes derrotas, pois não conseguimos controlar as coisas e as pessoas. Aí, ao primeiro de sabor, já experimentamos o grande fracasso do vazio espiritual e o espírito de culpa. Como podemos errar se planejamos tudo do melhor jeito? Somente quando nos rendemos ao senhorio Jesus podemos e seremos livres. Mas uma causa é a falta de vida, de fé, é a oração constante de crer piamente em Deus. Somente numa vida de espírito podemos derrotar nós mesmos, o nosso ego, o pecado. 3 motivos para humildade. O primeiro motivo é que nos fortalecemos como seres humanos. Vemos isso nos anjos e em Jesus como filho do homem, totalmente submisso à vontade do Pai. Jó capítulo 5, verso 19. O segundo motivo para se humilhar é que isso nos convence como pecador. Nós somos chamados à vida pelo Espírito Santo, vivo dentro de nós, e nós não podemos fazer nada sem Ele. O terceiro motivo é que isso nos confirma como santo, devemos viver pela graça e assim nos perdermos no amor de Cristo, o amor redentor. Como devemos aconselhar alguém sobre a quebra da soberba e do orgulho? São 13 passos que devemos percorrer e completar. Primeiro, faz o exame de consciência bem feito nas profundezas do seu coração e reconhecer que sem Jesus nada somos. Jesus, manso, humilde do coração, cura-me do desejo de ser estimado, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser exaltado, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser honrado, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser louvado, liberta-me, ó Jesus. Do desejo de ser preferido dos outros, liberta-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, liberta-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, liberta-me, Jesus. Do medo de ser humilhado, liberta-me, Jesus. Do medo de ser desprezado, liberta-me, Jesus. Do medo de ser repreendido, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser caluniado, liberta-me, ó Jesus. Do medo de ser esquecido, liberta-me, Jesus. Do medo de ser ridicularizado, liberta-me, Jesus. Do medo de ser enganado, liberta-me, Jesus. Do medo de ser suspeito, liberta-me, ó Jesus. Que os outros podem ser mais amados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejar isso. Que outros possam ser mais estimados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejar isso. Que na opinião do mundo outros podem aumentar e eu diminuir. Jesus, dai-me a graça de desejar isso. Que outros possam ser escolhidos e eu deixado de lado. Jesus, dai-me a graça de desejar isso. Que outros possam ser aclamados e eu ignorado. Jesus, dai-me graça de desejar isso, que outros possam ser preferidos e a mim em tudo. Jesus, dai-me a graça de desejar isso, que outros possam se tornar mais santos do que eu, faça com que eu possa me tornar tão santo quanto deveria. Jesus, dai-me a graça de desejar isso. Amém. Continuando no terceiro e último vídeo, esse mesmo tópico. Amém.